Estamos iniciando mais uma live extra do Cinema em Movimento, que é um circuito universitário realizado pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Hoje a gente vai discutir, comentar sobre o filme Para Onde Vão as Feiticeiras, que tem uma temática gigantesca, né, e bastante rica, com a nossa convidada, Catarina, que vou convidar para entrar aqui daqui a pouco e ouvir um pouco do que ela tem a falar, das considerações dela sobre o filme, de tudo que o filme trata, né? Um dos filmes mais ricos que a gente tem daqui da mostra do Cinema em Movimento. Então eu vou chamar ela agora para a gente começar. Oi. Olá. Boa noite. Boa noite. Consegue me escutar direitinho? Sim, estou escutando e vendo perfeitamente. Ok. E aí, tá tranquilo também? Aham, certo. Como é que você tá? Tá melhor? Melhor. Tô bem, bem. Nossa, foi de última hora, mas tá tudo certo agora. Uhum. Então, Catarina, para a gente começar a live, o debate, eu vou pedir que você se apresente. E depois Ok. que você se apresentar, você fala um pouco. Você começa a falar sobre o filme, o que você achou. Opa, E pode iniciar, né? Ótimo. Então, meu nome é Catarina, né? Sou professora de Geografia, né? Formada pela Universidade Federal de Sergipe. Mestre em Geografia, também pela Universidade Federal de Sergipe, no programa de pós-graduação em Geografia. E atualmente faço doutorado, né, na mesma universidade também. E venho pautando sobre as questões de gênero na geografia, acho que desde o início da minha graduação, né? E aí fui para o mestrado, não seria diferente eu abordar sobre isso. No mestrado, eu trabalho com violência contra a mulher no município de Itabaiana, né? Trabalho com feminicídio. E no doutorado também trago, né, uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais aprofundada sobre espaço público, generificação do espaço, né? E isso agora colocando um pouquinho a região metropolitana de Aracaju. E aí essas temáticas, elas, na verdade, desde que eu me entendo por gente, fazem parte da minha vida, assim. Desde o movimento secundarista na escola, sempre participei de movimento social, e aí eu trago, na verdade, essa minha trajetória de luta para a graduação, para pós, e na verdade até para o ambiente de trabalho, né? Já que eu também sou professora, né? Trabalho no setor privado e acabo, né, levando essas pautas também dentro da sala de aula, porque eu acho que a professora tem esse papel, né, de ser um militante também, né, de mostrar para os alunos esse mundo que é diverso. O professor já é um militante por natureza, né? É verdade. E Então, sobre o filme. sobre E, ele é muito complexo, né? E ele traz várias demandas, assim, que são muito importantes. E que eu sinto, de certa forma, uma falta de debate na própria academia, né? E no meu meio também sinto falta. E imagine fora da academia, né? Então, não são trabalhadas com tanto afinco, né? Mas é um filme muito complexo que trata sobre transexualidade, sobre os papéis de gênero, né, colocados na sociedade, trata também as questões do movimento negro, as pautas né, das pessoas pretas e também a questão dos nossos povos originários. Então, assim, é um filme que ele é muito complexo, ele trabalha várias pautas e ele te prende, assim, né? Te prende porque ele não tá dentro daquele mundo hollywoodiano, né? Não é aquela, não é um filme que
que vai ser aquele espetáculo cinematográfico, aquela coisa toda. Assim. É um pouco mais reflexivo. E eu gosto de filmes assim, né? Na minha prática de trabalho, eu também trago filmes que fogem totalmente desse contexto hollywoodiano, sabe? Eu gosto de trazer esses filmes mais reflexivos para os alunos. Mas eu começo dizendo que eu acho importante a gente fazer diferenciação entre, né, no primeiro momento, assim, para o pessoal que não assistiu ainda, mas que vai assistir, sobre a diferença entre gênero, né, sexo, identidade e orientação sexual, assim. Eu acho que da gente tentar entender esses primeiros pontos, assim, que é fundamental, né, porque é o que, na verdade, perpassa no filme. O sexo é quando a gente... Porque, assim, quando a gente nasce, né, a gente acaba... antes mesmo de nascer, quando a mulher faz um ultrassom e a gente acaba sabendo a genitália do bebê, pronto. Ele vai ser colocado em uma caixinha, onde vai ser estabelecido, enfim, normas, comportamentos, vestimenta e como ele deve agir na sociedade, né? Então, o sexo é a genitália. Se você nasce com um pênis, você nasce com uma vagina. E a partir dessa genitália, a gente vai ter o gênero. Que o gênero, na verdade, não é nenhuma questão biológica, é uma questão de construção social, né? Você acaba, a partir dessa genitália que é colocada pra gente, né? Se você nasce com uma vagina, você vai ter comportamentos, você vai ter vestimentas, você vai ter, enfim, ações que vai estar sendo construída a partir dessa genitália que você tem, né? E a mesma coisa o menino, assim. Quando você nasce com o pênis, você vai ter todas as atribuições que vêm a partir dessa genitália. E você tem a orientação sexual, que é aquela de afeto, né? O que você demonstra, o que você gosta. Então eu posso nascer com uma genitália feminina, né? Me entender enquanto gênero feminino e gostar de uma mulher, né? Porque orientação não tem nada a ver com sexo, a genitália não tem nada a ver com o gênero, mas é o gostar, né? E aí eu acredito que seja fundamental da gente estar entendendo essas pequenas coisas, né? E aí, uma coisa que durante o filme que eu gostei bastante é que tem uma autora que chama Maria Elisa, né? E ela fala que quem tem o controle dos sentidos de cultura arbitra sobre os valores. Então, se você tem um controle dos sentidos da cultura, você tem o controle, você tem a dominação dos valores. Do que é pecado, do que não é pecado, do que é bom, do que é ruim. E aí, se você tem esse controle, você consegue, na verdade, colocar a sua vontade em cima do outro, né? E aí, eu também lembrei de Foucault, porque ele fala o seguinte, né? A esfera do poder, né? A esfera de poder, ela cria um discurso de poder. E aí, quando você pensa, então, na esfera religiosa, né? Na religiosidade, você vai falar o que é pecado ou não, né? Tem uma cena em específico, assim, eu não vou conseguir abordar tudo que o documentário fala, assim, porque é muito complexo, mas tem alguns pontos que me chamaram muita atenção, que foi quando aparecem pessoas discutindo, acho que são pessoas evangélicas, tem até o pastor Henrique, né, que atualmente, né, tá lá no parlamento, e aí as pessoas gostam muito de pegar uma única frase, né, do Levíticos, lá escrito: o homem não se deitará com um homem como se fosse uma mulher. E aí eu fui dar uma pesquisada, assim, fui ler alguns documentos. E basicamente, a gente não pode pegar a Bíblia, né? Na verdade, a origem dela é hebraica, né? E a linguagem hebraica, ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar, né? E entender que a Bíblia, ela foi traduzida. E existem erros de tradução, né? Alguns estudiosos, como Links, vai dizer o seguinte, que na verdade essa tradução específica as pessoas gostam de ficar repetindo tanto, na verdade é muito mais sobre incesto do que a homossexualidade,
Até porque a palavra homossexualidade ela vai surgir depois, né? Na época que Moisés escreve isso. Porque naquele período, né, do século IV, você não tinha a palavra homossexualidade como ela é colocada e como ela é entendida, né, nesse momento atual. Então, assim, a gente não tinha essa palavra. E como, então, essa frase que é repetida diversas vezes é colocada enquanto pecado para a homossexualidade, né? E aí, quer dizer, na verdade foi um erro de tradução, né? Porque aquela palavra na origem do hebraico é muito mais sobre o incesto. E na verdade é a prática de um homem mais velho com um jovem, né? Então, em nenhum momento a Bíblia fala sobre amor consentido entre dois adultos, mas questão do incesto, né, de pedofilia. E aí, quando a gente pensa em que momento histórico aquele documento foi escrito, né, eu não posso, enfim, pegar a Bíblia e colocar ela colocar ela nesse tempo, porque nós precisamos levar em consideração o momento histórico que foi escrito as coisas. Eu não diria nenhum erro de tradução. Foi proposital, né? A gente vê. Sim. Baseado no que a gente vê hoje em dia. E tem uma curiosidade que acho que é interessante você saber também, que o filme, ele não se trata exatamente de um filme, mas da construção de um. Ali é todo os bastidores. Então, tudo que aconteceu ali realmente aconteceu. Não teve, tirando a parte artística, né? Tudo que aconteceu ali não foi de propósito. Realmente estava acontecendo. Toda a violência que aconteceu ali estava acontecendo de verdade. Não é. É muito impactante, assim. E aí eu volto a dizer, né, a frase da Maria Elisa, que o controle dos sentidos da cultura, ela arbitra nos valores. Então, assim, quem tem domínio sobre a cultura, ela vai dominar, ela vai, na verdade, determinar o que é certo e o que é errado. E aí, pensando no que... O que é pecado, né? Será que o pecado para os povos ameríndios da Austrália é o mesmo pecado que é entendido aqui, que é um pecado judaico-cristão? Mas será que nos povos africanos, o que é o pecado? O que é o pecado? O que é esse pecado estabelecido para a gente? Que é o pecado entendido dentro do cristianismo de um homem branco, né? A gente vê muito que isso vem justamente do cristianismo. Você vai para outras culturas, outras religiões, e não existe pecado em muitas delas. Né? Obviamente, matar ou roubar sempre vai ser uma coisa ruim, porque se trata da... Você pode me ajudar com a palavra, eu esqueci. Do caráter da pessoa. Sim. A questão do caráter. É uma questão humana, assim. Humana, exato. Eu fico brincando assim com as pessoas. Nossa, eu não vou matar porque senão eu vou pro inferno. Mas eu não vou matar porque é uma coisa errada, mesmo assim. Não é porque eu tenho medo do inferno, mas é porque é algo errado mesmo, assim. Eu não posso tirar a vida de alguém. Eu não posso não praticar certas coisas porque alguém vai... Porque esse Deus, né, é impiedoso. Mas eu não faço algumas coisas porque é assim, a condição humana mesmo, sabe? De coletividade, enfim. E aí, durante o processo, né, do filme, tem uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que foi a questão dos povos originários, né? Pensar o seguinte, assim, eu acho que eu posso até linkar também com as questões das pautas do movimento negro. Se a gente for pensar que a questão de raça, né, negritude, ela foi apresentada pelo branco. Quem coloca negritude não é o negro, porque quando você vai, né, pensar África, as diferenças não eram diferenças em relação à cor da pele ou à questão da raça. Eram questões culturais, de linguagem, de religiosidade, de território. Então, a pauta racial, esse racismo, essa negritude, ela é colocada pelo branco e não pelo negro.
né? Essa diferenciação de cor, ela é apresentada pelo branco europeu, né? E aí, pensando as questões dos povos originários, na verdade, tem um pesquisador, eu até anotei o nome dele para não falar errado, mas que é Luiz Motti. Ele é um sociólogo, antropólogo, e ele fez um estudo na UFBA, onde ele faz um relato da primeira homofobia no Brasil, que foi em 1614, quando a gente tem o índio Tibira, no Maranhão, que foi um pinambá, que foi morto, né? Foi o primeiro caso de homofobia, onde ele foi morto com uma bala de canhão, porque ele era, até então, um terceiro gênero. E aí ele foi morto, né, pela Igreja Católica, né, por sodomia, né? E o índio Tibira, ele era um terceiro gênero, né? Então, vamos pensar o seguinte, esse gênero feminino e masculino que é colocado pra gente, né, esse binarismo, ele não foi a regra, né? Se a gente for pensar nos povos originários, nós temos, na verdade, a gente tem nos relatos, né, nos estudos da antropologia, um terceiro sexo. Então, essa questão do gênero feminino e masculino, na verdade, nunca foi regra, né? Ela foi apresentada pra gente e foi colocada enquanto uma obrigação a partir do homem branco. E aí eu volto a dizer, pelo homem branco. Então, esse entendimento do gênero feminino e masculino, essa questão de pecado, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não era o mesmo entendimento que os nossos povos originários tinham. O que era o Tibira, se não era um nome colocado para um indígena que era homossexual? E que até então era aceito na comunidade. Mas ele passa a ser desejado quando o português ele vem aqui, né, e domina completamente, né? Então, eu acho que, assim, eu trago essas reflexões para a gente pensar, assim, porque eu acho engraçado quando as pessoas colocam em relação a gosto, né? Ah, não, eu gosto desse tipo de cor, eu gosto dessa música, eu gosto desse alimento, eu não gosto de tal alimento, eu não gosto desse tipo de música. O gosto é uma construção social. Eu aprendi a gostar disso, né? Então, o sujeito é uma construção social, né? E aí você tem esse primeiro relato, 1614, do primeiro caso de homofobia com o índio Tibira, que era um terceiro gênero. Então, são coisas que vão aparecendo e aí eu vou, né, refletindo sobre, enfim, que foi muito, muito interessante, sabe? E uma coisa que hoje eu estava vendo um vídeo, né, tem um livro muito bom, eu indico a todos, que é do Douglas Barros, O que é identitarismo, né, que é, enfim, feito pela editora Boitempo. A introdução é feita pela Rita Von Hunt, né, que é uma persona do professor Guilherme, e eu adoro. E nesse livro dele, né, e nessa live que eu assisti hoje, ele falando sobre como as pautas ditas identitárias, né, elas são nossas também. Porque quando eu falo sobre povos originários e demarcação de terra e distribuição de terra, eu tô pegando no calcanhar de Aquiles do capitalismo. E como que essa má distribuição de terras me afeta diretamente também. Quando eu tenho um aumento de concentração de riqueza por conta, né, desse Brasil que é um grande latifúndio, né? E como essas pautas, né,
dos povos originários em relação à distribuição de terra também passa por mim. Quando eu tenho um aumento da desigualdade, quando eu tenho uma concentração de terras, quando eu tenho um aumento de riquezas, né, dos grandes fazendeiros, isso também passa por mim, né? Então, da gente não cair nesse discurso que as pautas identitárias não são importantes, mas como, na verdade, tudo que é colocado, né, contra o capitalismo passa por mim também, né? Mas pode ir falando também, porque eu falo muito. Falo muito. Uma coisa que eu estava refletindo aqui é que você estava falando do índio Tibira, e aí a gente percebe que todo esse preconceito, a gente vê isso até a partir do racismo, e como de toda a história assustadora que a gente tem dos negros sendo trazidos à força para cá, que é tudo uma construção europeia, né? É toda uma construção europeia e colonizadora, porque esses dias eu estava vendo no Instagram mesmo, tem um indígena que ele é gay e ele faz umas publicações. E, claro, os comentários repletos de homofobia. Mas como Sim. tem outros indígenas que também o acusam, sabe? E quando você fala do índio Tibira, a gente percebe que antes não tinha isso na cultura deles, né? Isso do preconceito. Não existia. E é assustador como o colonialismo chega e está presente na nossa vida até hoje. Né? Até hoje. Até porque é muito recente. É muito recente. Muito. Assim, se a gente for pensar a história do Brasil, né? São 522 anos de existência, esse Brasilzão nosso, né? E que mais da metade foi construído dentro de um sistema escravocrata, né? E como que essa herança colonial ela se apresenta hoje em dia, né? É impossível falar sobre, na verdade, é impossível falar sobre América Latina sem falar sobre colonialismo. E aí eu não falo colonialismo apenas pela questão da escravidão, né, nos países atlânticos, e nem a relação de dependência com as metrópoles europeias. Mas eu estou falando sobre construção de relação de trabalho. Eu estou falando sobre relação cultural mesmo, né? Como que essa herança colonial ela reflete hoje em dia também. Assim, né? Qual que são os desdobramentos, né, de mais de 300 anos de escravidão para o Brasil contemporâneo, né? Então, falar sobre, na verdade, entender o Brasil é, consequentemente, olhar para a nossa história, né? É olhar para o Brasil colonial e falar assim, olha, a gente ainda não conseguiu tirar das nossas raízes toda a desgraça que foi esse período de escravidão, né? E aí, olhar que, por exemplo, antes de você ser um homem, se você for preto, você é preto primeiro. E aí, por ser preto, você é animalizado. Antes de eu ser uma mulher, né, eu sou mulher branca. Então, como que você tem as nomenclaturas? Como essas identidades elas são colocadas para além da condição humana? E aí eu tenho, na verdade, uma crítica em relação a isso. Porque quem me olha, não me olha enquanto humano, mas primeiramente enquanto mulher. E aí, se eu tenho um indígena, ele não é humano, mas ele primeiramente ele é indígena. E aí, sucessivamente, com o negro também. Antes dele ser uma pessoa, um homem, né? Homem não enquanto em relação ao gênero, mas, né, condição humana. E é preto. E aí, como essas identidades que são colocadas pra gente, ela perpassa para além das questões humanas. E aí, quando eu falo isso, falo sobre a construção dos papéis de gênero, né? E aí, da gente pensar o seguinte, o que é ser homem em 2025? Porque no século XVI,
XVI na França, o homem ele usava pó de arroz, usava batom, usava peruca, usava salto e meias finas. E aí esse homem do século XVI na França, será que ele seria aceito, né, nesse homem do século XXI? Né? Perceba que é isso, assim, que o gênero ele é construído. Até pouco tempo atrás usava um cropped. Tá bem? Né? Então, assim, que homem é esse? O homem no feudalismo ele usava peruca, usava batom, né, pó de arroz. E esse homem de hoje? E aí quando a gente volta, né, um pouquinho para trás, a gente vê que é uma construção. E aí eu não posso não falar sobre Simone de Beauvoir, quando ela fala que não se nasce mulher, torna-se, né? Porque quando a gente acaba colocando, né, a genitália, né, na verdade, quando a gente coloca o gênero enquanto uma coisa natural, eu nego toda a construção. Porque pensamos o seguinte, tem uma antropóloga, eu não vou lembrar, gente, é uma antropóloga estadunidense, que ela tem um livro, Sexo contra Sexo, Classe contra Classe. E aí, ela aborda um pouco sobre esse momento pré-histórico, né, da divisão sexual porque a primeira divisão do trabalho foi a divisão sexual do trabalho, né, e tudo mais. E aí ela faz a seguinte reflexão, que o trabalho de coleta era muito mais importante do que o trabalho de caça. A coleta era diária, né, era feita, né, diariamente, e que a caça nem necessariamente dava certo. E aí, quando ela aborda sobre isso, ela fala de como o sistema patriarcal ele vai se consolidando, né? Porque até então a gente tinha, né, sociedades matriarcais, né? O patriarcado, quando a gente pensa ruptura de patriarcado, as pessoas acham que é uma loucura, mas não é, porque o patriarcado ele também foi construído. Se ele foi construído, logo ele pode ser, né, exterminado. E aí, mas é difícil, não é fácil, né? E aí nesse livro, eu esqueci o nome dela, mas eu vou tentar lembrar. Ela fala que como o homem ele conseguiu se organizar ao ponto de mudar totalmente as relações sociais a partir do patriarcado, porque ele tinha mais tempo livre para se organizar, enquanto as mulheres elas faziam o trabalho diariamente. E aí a gente acaba refletindo sobre vários pontos, assim, né? E pensar que o patriarcado, ele é um modelo, né, que coloca a mulher enquanto subalterna, né? Não existe um patriarcado bom, não existe um capitalismo bom, não existe um capitalismo humanizado, né? E aí eu sou um pouco mais radical quando eu falo que eu só vou conseguir ter transformações sociais no momento que eu romper com o capitalismo. E aí me questionam, mas como que eu vou romper com o capitalismo? Olha, eu ainda não sei te dizer isso, mas eu acredito na organização política. Durante o filme, me veio algumas reflexões sobre o que está acontecendo atualmente, assim. Penso o seguinte, assim, momentos de crise, a primeira coisa que é atacada são as políticas sociais, educação, assistência social, né, a saúde. E aí eu não posso não comentar sobre agora a posse de Donald Trump, né? E o que foi a primeira coisa que ele fez, né? Foi assinar decretos, né, que desmontam todos os estudos voltados para as questões de gênero, né? Quando ele fala que só existe 2 gêneros,
que é o feminino masculino, né? Quando você tem, e isso é um pouco assustador, porque isso vem desde 2013, e aí se consolida, né, em 2018, e agora a gente vai ter um aprofundamento maior, né, com esse neofascismo que a gente está vivendo. Você teve uma passeata de supremacistas brancos, né, andando em direção ao Trump, e isso tudo sendo, enfim, protegidos pela polícia, né? Então, sim, você tem um grupo de supremacistas brancos, né, indo em direção a posse de Donald Trump, indo em direção a Donald Trump, né? Enfim, todos andando em fileirinha e protegidos pela polícia. Né? E aí, que contexto a gente está vivendo? Que é de destruição, literalmente, né, das políticas sociais, e principalmente as voltadas para as minorias. Né? E isso é um pouco assustador, porque até um tempo atrás, essas pessoas, elas tinham medo de falar. Elas não se mostravam. Só que, voltando um pouquinho, por exemplo, em 2018, a gente teve um crescimento de mais de 100% das células nazistas aqui no Brasil, na região sul. Né? E o que isso representa? Né? E aí eu fico refletindo sobre isso, assim, como essas pessoas antes, elas não tinham, elas tinham receio de aparecer. Só que agora elas estão sendo vistas, na verdade, elas estão sendo representadas, né, por cargos os mais altos. A gente teve aqui no Brasil com o inelegível, né, e aí agora a gente tem com Donald Trump agora. Né, e o quão isso é perigoso. Né? O Brasil é o país que mais consome pornografia, né, de pessoas transexuais, de transgêneros, desculpa, mas é o país que mais mata também essas pessoas. E aí, quando a gente fala sobre expectativa de vida, as pessoas trans têm 32 anos. São 32 anos, né, em relação à expectativa de vida. E a expectativa de vida do brasileiro é de 80. E das pessoas trans é de 32 anos. Se isso não é uma coisa que assusta as pessoas, eu acho que a gente perdeu a humanidade, sabe? Acaba me colocando para refletir sobre alguns pontos. Você fala que agora esses grupos estão sendo vistos, e agora que estão sendo vistos, é taxado como se fosse uma escolha. É como se a pessoa tivesse escolhido sofrer, passar por tudo aquilo. Sim. Como eu, né, tenho contato na sala de aula, assim, sempre surgem alguns temas um pouco mais, né, mais calorosos, assim, né? Porque acho que jovens são muito curiosos, assim, principalmente quando são mais jovens. E você percebe que, cara, eles não se incomodam, por exemplo, quando duas pessoas do mesmo sexo estão de mãos dadas e você fala que existe uma relação afetiva lá. Assim, eles não se incomodam com isso. Né? É uma questão normal, assim, são duas pessoas que se gostam e estão juntas. Se elas se gostam, elas podem ficar juntas. Né? E aí surgem alguns debates assim, em relação à sexualidade, e aí eu dou um exemplo seguinte, assim, eu falei, gente, ó, vamos pensar o seguinte aqui comigo, vamos ser um pouquinho mais didático. Fala assim, vamos pensar aqui o seguinte, imagina se a heteronormatividade não fosse, né, tida enquanto normativo, enquanto o hétero não fosse normativo, né? Vamos pensar o seguinte, você gostaria de ser uma coisa que você não é? Aí eles, não, professora, que isso? Não, eu gosto de ser eu, assim. Falei, não, tudo bem, beleza, você gosta de ser você. Mas imagina que alguém fala assim, olha, você não pode ser você. Você tem que ser outra pessoa.
Você tem que gostar de outras coisas. Como que você ia se sentir? Eu ia ficar triste, né? Falei assim, então. Então, por que a gente tem que se moldar a partir do que foi colocado pra gente? Né? Eu digo que é o seguinte, se eu posso ser o que eu quiser, né? Mas a partir do momento que o que eu faço não afetar outra pessoa, tá tudo certo. E aí eu trago um pouco em relação à liberdade de expressão, né? Porque o que a galera da extrema-direita tem apontado, tem colocado? Não, mas liberdade de expressão. Tudo pode ser dito. Até crimes podem ser ditos. Mas a liberdade, ela acaba quando a minha começa. Então, eu não posso falar tudo, né? Se eu tenho uma opinião, e aí tudo é opinião agora, né? Minha opinião é essa. Mas se você tem uma opinião que atinge diretamente alguns grupos, não é só opinião, é crime. Assim, passou de ser liberdade de expressão, não é mais. Né? E aí você tem, por exemplo, um bilionário, né, da tecnologia que acaba fazendo um gesto, né, que as pessoas... Não, mas ele mandou coração. Assim, mandou coração. Assim, ele fez um gesto que é explicitamente, né, um gesto nazista. E aí, a que ponto chegamos? Né? A gente teve esse movimento, né, a que ponto chegamos? E essas pessoas, elas estão tendo mais força, né? Na verdade, as ideologias de extrema-direita, elas estão crescendo desde 2013, né? E elas estão aí. E aí eu acabo colocando assim, o que nós, enquanto pessoas progressistas, de esquerda, de extrema esquerda, podemos fazer para fazer um combate mesmo, sabe? E aí a única coisa que me passa pela cabeça é me organizar politicamente. Nós precisamos nos organizar politicamente para entender a importância disso, de nos organizarmos, porque a direita está se organizando, né? No documentário tem uma parte que fala sobre organização política, e aí quando aparece Judith Butler, que é uma das referências na teoria queer, quando ela fala que fazer aliança política não é amor, né? E aí eu penso que é o seguinte, a extrema-direita está se organizando, mesmo com suas diferenças, e a gente não está se organizando, né? Eu acho que nós pecamos muito, porque nós temos um objetivo em comum, né? Nós temos um inimigo comum, só que a gente não consegue se organizar, né? E aí eu acredito que a gente precisa ter mais pragmatismo em algumas coisas para conseguir, né, derrotar esse fascismo que está crescendo. Acho que é isso. Tá. Vamos puxar para o início do filme. Tem uma cena que eu gosto muito e em toda a sessão, em toda a live, que os indígenas estão organizados ali e a câmera ela apenas se concentra neles e de toda aquela cena no fundo dos muros pichados, as pessoas passando e o som é o principal, né? Eu acredito que o diferencial desse filme tenha sido o som, a forma que eles trabalham com todos os sons ali, que tem barulho de ambulância, tem barulho de carro, tem barulho de buzina, tem barulho da cidade, barulho urbano. E estão ali, todos sentadinhos e cantando. Né? E o que me vem quando eu vejo aquela imagem, poderia ser até apenas uma fotografia sem som. Mas o que me vem são dizendo
sempre, eles sempre estiveram ali. Eles nunca saíram. Sim, Até porque é um aldeia urbano. Eles não falam isso lá, mas já fica explícito pra gente. É uma aldeia urbana. E que é como se eles estivessem gritando. Né? Como se eles estivessem gritando. E quando sai, aí vem a transição da cidade para o território. E aí aquele som muda completamente. Começa o som da natureza. sim, sim. Não, eu gostei muito também, assim, porque o, aquela cena me sufoca, na verdade me sufocou, sabe? Porque você tem um grupo originário que, se a gente for pensar, o Brasil é um território indígena, né? Pensar que antes do processo de colonização, a gente tinha entre 8 a 800 milhões de indígenas em todo o território brasileiro. E que, de acordo com o IBGE, hoje, os povos originários não chegam a 1 milhão. Né? E aí a gente pensa o quão massacrado né, esse grupo foi. Né, um extermínio mesmo dessa população. E aí quando você tem essa cena desse filme, né, do documentário, é como se sufocasse, sabe? Assim, no meio a essa urbanidade, todos esses problemas, assim. É como, sabe, assim, eles estão sendo sufocados, né? Estão dentro de uma reserva e aí em volta dessa reserva você tem prédios, você tem contradições, você tem conflitos, você tem pobreza, você tem riqueza. Na verdade, o mundo ele é essa contradição, né? Ele é isso que a gente tem, essa grande bagunça. Mas eu gostei de uma parte que já é no final já, quando você tem um homem trans que não fez a cirurgia. Que ele é, que ele é um homem com uma vagina. O Instagram, ele dá uma cortada, não posso falar. Ok. Não, mas Mas quando você tem um homem que não fez a cirurgia de designação sexual, não fez. Isso vai deixar. Isso vai fazer com que ele não seja um homem por conta de uma genitália? Tem um exemplo, eu gosto desse exemplo, na verdade eu aprendi vendo a Rita Von Hunt, né, nos debates dela. E ela fala o seguinte, ó, então se você é um cara e você tem, né, a genitália masculina, vou tentar não falar, mas se você tem uma genitália masculina e aí você sofre um acidente, e esse acidente você acaba, né, tendo o corte dessa genitália. Você deixou de ser homem? Porque você não tem a genitália mais? Ou essa construção do masculino, né, ele vem com o tempo. Né? Então, isso para mim foi incrível, assim, porque é isso, assim, a genitália parece que define o que a gente vai ser, o que a gente não vai ser, o que a gente deve fazer ou não. Isso, porque é uma construção. isso antes da gente nascer. Então, assim, antes de eu nascer, a minha mãe viu que eu tinha uma genitália feminina. Nossa, a Catarina agora, a vida dela vai ser assim, 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 ela vai brincar com isso, isso e isso. E aí, a gente acaba perdendo qualquer possibilidade. Assim. Uhum. Eu, quando eu era pequena, eu não gostava de brincar de boneca. Nunca gostei de boneca, assim. Eu acho que eu fui mais radical. Eu acho que eu sempre ganhei bonecas no meu aniversário, no Natal. Só que eu sempre pedia pro Papai Noel, quando eu acreditava, um carrinho de controle remoto. Sempre. Mas eu nunca ganhava. E aí, teve um dia que o meu pai comprou uma. Eu lembro, assim, eu lembro muito. Ele comprou uma Ferrari vermelha de controle remoto. Eu peguei esse carrinho e eu andei o bairro todo mostrando para todo mundo o meu carrinho de controle remoto. Porque eu era apaixonada por aquele carrinho. E aí, eu não deixei de ser.
mulher por conta de um carrinho. Assim, eu nasci mulher, me entendo enquanto uma pessoa, né? E tudo certo, né? Porque se fosse assim, a gente tem uma televisão heteronormativa. Se fosse assim, né? Se fosse essas questões de influência, a gente não ia ter, né? Pessoas gays, pessoas lésbicas, né? Se tudo fosse uma influência, assim, nossa, porque se a gente for pensar, é recente, né? As pautas em relação aos grupos LGBTs, né? Nas novelas. Você não tinha, É, é de uns 2 anos pra né? E aí, se a gente for falar, não, influencia. Nossa, então, influencia como, né? se fosse questão de influência, não teria pessoas LGBT de uma família heteronormativa. É isso mesmo, né? E eu gosto de provocar quando você tocou nisso em relação a quem que abandona as crianças? Sim. E quem que adota as crianças? É um casal de gays, é um casal de lésbica que adota essas crianças. E aí, enfim, são várias coisas que vão surgindo. E quando podem, né? Porque ainda tem muito preconceito por parte disso. Ainda Muito. assim, um casal lésbico adotar do que um casal gay. Tem essa questão da divisão do trabalho hoje, e que a mulher que sabe cuidar da criança é papel da mulher, o homem não vai. E pensar que, assim, tem uma autora que durante o processo de pesquisa no mestrado, eu usei muito, que é a Silvia Frederici e a Kolontai também usei bastante. E aí, a Silvia fala sobre alguns textos dela, né? Não os livros específicos, mas alguns artigos. E aí, como que a própria também, a Carole Paterman também, que é uma, né, estudiosa sobre, que ela fala sobre a construção dos gêneros. E como a maternidade, ela é compulsória para a mulher. Porque a gente acha que a mulher, ela nasce com esse instinto materno. Mas não, assim. Na verdade, a gente aprende, né? Todo esse comportamento, ele é aprendido. Então, e no documentário, tem uma parte sobre, né, esses papéis de gênero que são colocados pra gente, quando acho que ela tinha uma moça no documentário que ela tava falando, e aí passa um cara e simplesmente passa a mão nela. E aí, nesse passar a mão, ela tá falando, né, pra câmera, e aí simplesmente passa um mendigo, né, diga-se de passagem, um mendigo, um homem, né, morador de rua, e passa a mão nela. E aí eu lembrei de uma frase que é de Beauvoir também. Assim, não, eu vou parafrasear essa frase, porque eu não lembro ela tão certinha assim. Mas Simone, ela parafraseia quando ela diz que o homem, ele pode ser menos qualificado. Ele pode ter menos especialização do que a mulher. Ele ainda assim vai se sentir superior a ela por conta dessa estrutura patriarcal. Então, você tem um morador de rua que simplesmente passa a mão numa mulher, né? E como isso está dentro da construção das relações sociais, né? Como esse sistema ele foi construído, né, dentro dessas relações de submissão. E aí eu lembrei dessa frase, né, desse pensamento de Simone de Beauvoir, quando tem essa passagem, assim, né? Como o corpo da mulher ela é muito exposto, né? Que, na verdade,
todo mundo tem acesso. É isso, todo mundo tem acesso ao corpo da mulher, né? E aí sobre esse controle dos corpos, né? Tem uma. Você falou no início, eu anotei para não esquecer, que você estava dando explicação sobre gênero, o gênero e sexualidade. E aí me veio uma cena que aconteceu em sala de aula, em que tinha um formulário do CIGA para ser preenchido e perguntava o gênero. E tinha lá cis, não binário, enfim. Chegou na hora da aula e a professora perguntou se já tinham preenchido para poder ter acesso ao CIGA e tudo mais. Enfim, mais da metade não sabia o gênero e colocava prefiro não responder. E aí ela se baseou aqui. Começou a partir daqui, a aula. Sobre o que é o gênero. E o que é a identidade de gênero. E muitas pessoas descobriram que eram cis ali. Porque é uma construção de colocar o. Colocar o. Como é que eu digo? Vou dizer o estranho. Né? Colocar o estranho em caixinhas. Sim. E A gente. aí tem uma fala no documentário que diz, acho que é até da Erika Hilton, que ela diz que se é para rotular, vamos rotular todos. Sim, sim. Eu lembro, né? Porque assim, é uma mulher branca, né? É uma mulher, né? Uma mulher trans. É uma mulher. Então, vamos falar então. Vamos colocar rótulo em todo mundo. É uma mulher cis branca, é uma mulher cis preta, é uma mulher trans branca, trans preta. E é isso mesmo, assim. A gente foi colocado em caixas, né? Quando você teve em 2018, né, com o Nominável, quando você teve a ministra, né, da família, da mulher lá, falando que ele berrando que rosa era menina e azul era menino, né? E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu, assim, na minha família mesmo, assim. E aí, como esses papéis, eles são colocados desde que a gente é pequeno, né? Criança repete o que a gente faz, né? E aí, meu sobrinho, ele viu uma bailarina dançando. Isso ele devia ter uns 3 aninhos, 4 aninhos. Ele repetiu o movimento da bailarina. E aí, na mesma hora, sabe, falaram com ele assim, não pode fazer isso, porque não é de menino. Não pode. Não pode dançar assim, porque não é coisa de menino. E aí, na mesma hora, eu falei assim, por que não é coisa de menino? Sim, ele tá brincando, assim. Ele nem entende o que é feminino e o que é masculino, né? Então, como isso é colocado pra gente, assim, enquanto uma coisa obrigatória, né? Eu sempre digo que a gente pode brincar muito com as performances. Os meus alunos, eles falam assim, professora, você vem muito eclética. Tem dia que você é roqueira, tem dia que você vem mais menininha, tem dia que você vem mais largada e tal. E eu falei assim, gente, porque eu gosto de brincar com as roupas. Tem dia que eu vou super me maquiar, né, e mostrar a minha feminilidade, mas eu até questiono assim, o que é feminilidade, né? Tem dia que eu gosto mais de maquiar tudo mais, tem dia que não passo nada, tem dia que eu tô mais... Assim, eu vou fazer um relato que eu acho que é isso, assim. Quando eu era mais jovem, eu acho que uns 13, 12 anos, eu me vestia como menino. Eu performava uma pessoa mais masculina, né? E
E eu ainda, às vezes, faço isso. Às vezes eu ainda performo um pouco mais masculino, né? Tem dias mais feminina. Mas, por exemplo, eu com os meus 13 anos só vestia roupas, né, da seção masculina. Né? Bom, calça. E aquilo não me fazia não ser menina. Mas eu gostava das performances, né? De não ter coisa assim, rígida nas vestimentas. E eu ainda faço isso. Porque eu acho que a gente tem essas possibilidades, sabe? De brincar mesmo, de fazer as coisas. Eu acho isso interessante. Eu acho interessante como nós podemos brincar, né? Com essas questões. Eu gosto, eu acho interessante isso. E eu acho que as pessoas deveriam se permitir mais em fazer essas brincadeiras e essas trocas. Acho que as pessoas iam ser mais felizes. Com certeza. Porque tá muito preso ao padrão heteronormativo e patriarcal de que é isso aqui e acabou, é assim assado. Você não pode ser diferente disso. Né? Sim. Então, quando você sai dessa linha de pensamento, você se torna uma pessoa totalmente diferente, né? Uma pessoa mais feliz. E eu vejo isso muito. Vou até quem ainda não entrou na graduação e pretende, faça geografia. Porque a visão de mundo que você vai ter, eu duvido muito que outro curso vai te dar. Sim. A geografia, ela. Eu falo que a geografia é uma ciência ousada. Ela quer estar em tudo. Ela quer estar em Olha o tanto de, tudo. Assim. o tanto de tema que foi abordado aqui. Um filme. Por uma professora de geografia. É porque isso, assim, a geografia, ela é isso, assim, ela vai em tudo, né? Ela é muito ousada. Né? Eu gosto de falar isso, assim, eu falo aos meus alunos, eu falo, olha, a geografia é muito ousada. A gente vai falar sobre tudo, desde da ocupação, né, do território até conflitos geopolíticos e, enfim, a gente vai, né, passar por tudo. Né? Porque a categoria central da geografia é o espaço. O que é o espaço? O espaço é tudo, né? Para Lefebvre, o espaço é resultado das relações sociais. Então, ela é tudo. Então, a geografia consegue explicar tudo, né? E aí, essa disciplina é muito ousada. Então, tem mais alguma coisa que você quer abordar aqui? Sobre o filme que você tem achado uma coisa que te chocou, que te trouxe alguma lembrança ou algum impacto? Não precisa ser lembrança sobre você, mas sobre alguém conhecido ou algo que você presenciou e que queira compartilhar. Eu acho que o documentário ele me impacta assim a todo momento, sabe? E, e principalmente quando você tem, por exemplo, os dados que mostram que o Brasil é o país que mais mata transexuais. Né? E aí tem uma coisa que eu vivi no período eleitoral em 2018, né? Quando Bolsonaro ele ganha. E aí eu vi um amigo meu chorando, assim. E esse amigo, ele é gay, né? E ele falou o seguinte, nossa, foi uma coisa muito forte, assim, eu vou morrer. Mas por que você vai morrer? Ele, porque a pessoa que ganhou prega a minha morte. Assim, e o medo, assim, das pessoas andarem de mãos dadas, né? Um simples ato de amor, de carinho, assim, né? Que é mão dada. E aí as pessoas com medo de andar, né? E aí, isso é uma coisa que eu levo, assim,
desse meu colega. A gente, né, acaba perdendo a eleição e ele começa a chorar muito. E aí ele fala, eu vou morrer. E eu assim, não, você não vai morrer. Ele, não, mas a pessoa que tá aqui prega a minha morte e as pessoas vão querer, vão fazer isso. E aí quando a gente vai ver alguns dados, quando o Bolsonaro ele é eleito, você tem um aumento de 51% de violência com pessoas LGBTs. E isso foi real, né? A violência aumentou. E aí o próprio documentário, assim, quando as pessoas passam, né, no centro de São Paulo e você tem aquele grupo que é um grupo colocado como enquanto corpos estranhos, como que as pessoas olham para esse grupo, assim? E aí vai, enfim, me lembrando várias coisas que aconteceram, assim, desde a juventude, né, da construção do movimento social e tudo mais. E aí, acho que todo mundo deveria assistir, na verdade, né? Todo mundo deveria assistir, porque é muito forte. E a gente reflete sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. Sobre Acho que pautas sociais. é muitas coisas. E aí, se eu não me engano, é na Amazon. Acho que é na Amazon Prime. Enfim, não vou lembrar a plataforma. Mas ele está disponível em alguma dessas plataformas, recentemente, né? Até então eu conheci ele a partir do circuito, mas eu vi que ele entrou em alguma plataforma. Então, se vocês não assistiram e tiver inspirado o link, né? Porque vai até o final dessas lives, das sessões que faltam, vocês podem procurar na internet, vocês vão achar. Porque é muito importante, eu até passaria isso em sala de aula, com certeza, né? Sim. Porque trazem coisas que a gente não vai discutir isso todos os dias da maneira como o filme traz. Não. Então, é muito importante que vocês assistam. Sim. Eu já vi umas 8. E é bom a gente assistir mais vezes, porque quando a gente assiste, né, o mesmo filme, assim, eu acho que pra tudo, né? Você acaba tendo um olhar diferente, assim, olha, não percebi isso. Ah, e percebi agora, né, esse outro ponto. E aí eu acho que é bom da gente estar vendo, né, mais de uma vez para conseguir captar, né, outras coisas que não foram vistas no primeiro momento. Isso é muito bom. Mas é um filme muito bom mesmo. E pretendo, na verdade, assistir os outros que estão lá disponíveis. Fiquei muito, Fique à vontade. fiquei muito curiosa para assistir os outros também. Você assiste e dá seu depoimento. Tá certo. Então, tem mais algo que você queira dizer antes da gente partir para o final? Fique à vontade. Ai, O tempo foi limitado. tá, não, mas eu acho que só assistam, sabe? Só assistam e eu faço, na verdade, eu acho que é um apelo, sim, pelo momento histórico que a gente está vivendo. Se organizem politicamente, sim. É um filme incrível, né? Pautas importantíssimas e não são pautas que não são importantes, né? São pautas que também perpassam a gente, né? Mas eu acho que é isso, assim, se organizem politicamente. A gente precisa se organizar politicamente, né? Porque estamos vivendo um momento histórico dificílimo, né? E que se a gente não se organizar, eu acho que as coisas não vão ser tão agradáveis assim. Né? Eu acho que é um apelo, na verdade. Assistam documentário e se organizem politicamente, gente. Necessário. Essa é a mensagem que o próprio documentário traz para a gente. Né? Isso. De mostrar no início como todos estavam fragmentados e com disputas entre si, né? Sim. É uma coisa que mostra muito que é a luta dentro da luta e que no final estão todos unidos e o que faltava era que se organizasse.
Verdade. Tem um relato deles, né? Uhum. Que antes deles se aproximarem, existia um certo conflito, né? E aí, quando eles começaram a conviver, a conversar, Entender de quem são as dores, né? se percebeu que existe um único caminho, Uhum. que esse caminho é coletivo. Eu acho que a transformação social ela só vai vir a partir da coletividade, né? E a gente vive um sistema que te individualiza, né? E nós, enquanto indivíduos, não enquanto um sujeito, não conseguimos transformações, né? Mas a gente só consegue transformação social, reestruturação, né, social, se nós pensarmos coletivamente. E esse senso de coletividade, ele, na verdade, ele vem se perdendo, né? Porque a gente vive num sistema que prega muito individualismo, né? Conquistas individuais. Mas as conquistas, Porque elas são coletivas. Elas são coletivas. Eu gosto de dar o exemplo de que as lutas dos movimentos sociais, eles não são lutas que vamos ver resoluções emergenciais, assim, resoluções de agora, né? São lutas que são feitas pensando num futuro melhor. Vamos pensar que no movimento feminista, né, no movimento sufragista, as mulheres que lutavam pelo direito ao voto, elas não votaram. Essa conquista ela veio depois. Então, o movimento de mulheres do passado, né, foi para a rua, lutou e me possibilitou, por exemplo, eu votar, ou eu estudar, ou eu ter acesso à universidade, né? E aí é pensar dessa forma, assim, as nossas lutas, elas não são pensando um agora, mas é pensando o futuro, assim. Eu luto para as próximas gerações. Eu não luto visando um resultado imediato, mas um futuro melhor para as próximas gerações, para a galera que vai vir. E aí eu acho que é isso, assim, a gente precisa entender que a luta ela é coletiva, que a transformação social ela é coletiva. Por isso que é importante a gente se organizar. E aí o documentário mostra isso perfeitamente. Quando no final eles entendem que as dores elas são individuais, existem suas especificidades e as particularidades dos movimentos, mas não se separa, né? E aí eu acho importante a gente, né? Eu acho que pensar desse jeito, olhar o coletivo e não o individual. é isso. Então, eu gostei muito de te ouvir hoje. Foi muito bom ter você aqui, né? Eu agradeço em nome da equipe e que espero que tenha outras vezes e com certeza vou te convidar. Você trouxe questões muito importantes a serem debatidas aqui a partir do filme e agradecer a todos que ficaram até aqui, acompanharam até essa nossa última live, né, do circuito do projeto. Então, encerramos aqui, né? Ficamos no aguardo, se terá próximas vezes, espero que sim. Mas se tiver, a gente está aqui e conto com vocês novamente. Então, muito obrigado novamente, né? De novo. E a gente se vê por aí. A gente, eu queria agradecer pelo convite. Eu acho que são, enfim, pautas muito importantes de debaterem, né? Eu acho que vou estar à disposição sempre, se você, né, quiser. Se me chamar, eu vou estar, né? Porque eu sou faladeira, já, né? Professor já é essa coisa, né? E aí, professor de geografia é pior ainda, assim. A gente fala, assim, sobre o mundo e viaja nas coisas. Mas se quiser me convidar, sinta-se à vontade, sempre vou estar à disposição. E é isso, gente. Eu acho que eu finalizo a minha fala dizendo: vamos nos organizar politicamente para derrotar esse neofascismo que vem crescendo, né? E a organização política é extremamente fundamental. E pensar dentro dos coletivos, né? Porque nós, enquanto indivíduos sozinhos, a gente não vai conseguir resolver nada, né? A gente só consegue fazer mudanças estruturais a partir do coletivo, né? Então, se construir
coletivamente é fundamental. Então, sou do ensino médio, vai conhecer o movimento secundarista. Né? Você tem uma galera muito boa dentro das escolas, né? Vai conhecer o movimento negro, vai conhecer o movimento das mulheres, né? Você tem uma galera muito massa fazendo construção. E vários trabalhos, né? A gente aprende muito dentro desses movimentos. E aí eu acho que é isso. Se construam coletivamente que vai dar tudo certo e a luta, ela é árdua, ela é cansativa, mas ela é prazerosa. Eu digo que eu não me vejo fora dos movimentos sociais. Assim, eu acho que a Catarina de hoje ela é resultado né, desse tempo, tanto no movimento estudantil, quanto, enfim, no movimento de mulheres, quanto no movimento da geografia. E aí é isso, gente. Acho que enfim. Mas eu só queria agradecer mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Então, a gente fica aqui, né? Pedir para fazer uma pose bonitinha para a gente tirar um print. Tá na capa do vídeo. Meus mapas atrás, olha, chique demais. Foi, não é? Oi? Foi. Então, Mas obrigada mesmo. a gente se vê por aí. Até. Até.